noite. Boa noite. Palestra do domingo. Semana que vem, né? Também não. Não? Sejam bem-vindos. Vamos assim acalmando, né, nosso coração, nossa alma, para que a gente possa estar apto a receber aquilo que cada um de nós veio buscar. Então vamos nos concentrando, deixando as nossas preocupações, pelo menos momentaneamente, lá do lado de fora, para que a gente possa se abastecer de energias, que os desafios vão continuar. Então, que a gente possa estar preparado para ir superando esses desafios. Então, aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar seus olhos. Vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, aqueles espíritos de luz que aqui deixaram rastros de amor, de fraternidade. E vamos rogando. Vamos rogando ao Mestre e aos espíritos amigos da casa que nos sustente na nossa necessidade, que nos coloque em condições de receber toda essa energia que já foi preparada desde o início do dia. A espiritualidade trabalha, sabe da programação da casa. E vamos nos sentindo acomodados, confortáveis na nossa cadeira, no local em que estamos, para que esse conforto se transforme em energia salutar ao nosso espírito. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, pela oportunidade que temos de poder estar aqui, aqueles nossos irmãos que também estão nos vendo através da live, a oportunidade de participar desse momento, e que possamos assim, reabastecendo as nossas baterias, reabastecendo-nos de energia positiva, continuar a nossa jornada terrena de forma perseverante, esperançosos e com fé, uma vez que a jornada terrena é um momento em toda a nossa caminhada eterna. Agradecemos ao Pai, agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade e assim, nos sentindo harmonizados interiormente, vamos então continuar esse nosso trabalho de hoje, ouvindo a palestra e buscando aprender o máximo que pudermos do ensinamento de hoje. Obrigado, Mestre, obrigado, Pai, obrigado, Espíritos amigos. Assim seja, graças a Deus. Boa palestra a todos. Obrigado, Samar. Obrigado. Boa noite, pessoal. Vocês já viram me falar tanto aqui, hoje vou falar mais um pouquinho, né? Mas hoje é meu dia de fazer palestra. Eu sempre dou preferência para o pessoal de fóruns ou o pessoal da casa que faz palestra, para que não sobrecarreguem com a minha voz, já que eu falo tanto aqui, daqui a pouco vocês não querem mais ver minha cara aqui, né? Então, eu prefiro dar oportunidade para os outros, até porque os outros precisam treinar também, né? Então, para eles treinarem, nada melhor do que vir aqui, né? Eu quero empurrar outros para cá, mas está difícil, porque os outros venham fazer as vibrações, fazer as orações, né, de abertura. Bom, mas o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto muito legal, que diz respeito a todos nós. A mensagem que foi escolhida para hoje é de que modo, né? E aí, nos diz aqui Paulo aos Coríntios, que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Alguém, assim, pensando alto, pode ligar isso? Porque é uma alegoria. Nada mais é do que uma alegoria. Ninguém vai, nem naquele tempo, nem hoje, né? Ninguém
vai pegar vara, ninguém vai maltratar, ninguém vai brigar, ninguém vai fazer nada, né? Que lembra isso? Aquele ditado velho da doutrina espírita: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Exatamente o que ele quis dizer aqui, só que com palavras mais atualizadas, né? Então, vamos ler de novo? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Exatamente aquilo que nós sentimos, que nós precisamos e que muitos de nós estão aqui hoje. Muitos vieram pelo amor e outros vieram pela dor, né? Porque nós estamos aqui nesse mundo para progredir. Nós estamos aqui nesse mundo para que, de algum modo, a gente possa se melhorar. Então, vamos falar um pouquinho do que é, o que seria o nosso objetivo, né? Então, primeiro falar, nossos espíritos são imortais. Ponto. Já tivemos N encarnações para trás e vamos ter N encarnações para frente. Em função do que essas N encarnações para frente vão significar na nossa vida? Significaram tantas encarnações quanto a gente demorar para se melhorar. Quanto mais a gente demorar na nossa reforma íntima, demorar para a gente sentar, botar a mão na cabecinha e falar: eu tenho que começar minha reforma íntima e tenho que dar continuidade para que eu possa melhorar, para que eu melhorando, o meu padrão vibratório também melhore, eu me acerque melhor de mais bons espíritos, dos meus guias, dos meus mentores, daqueles que nos protegem, para que a gente possa servir. E para que a gente saiba, então, a gente sempre trabalha por um objetivo na vida, né? Quando a gente é profissional, a gente trabalha para crescer, para evoluir, para ser promovido, para atingir um cargo melhor, para atingir uma posição melhor. Não é assim a vida da gente? Tudo a gente vai sempre procurar o melhor, o objetivo maior das nossas vidas. E qual é o nosso objetivo maior enquanto espírito encarnado e vivendo no planeta Terra que está em franca evolução? E atingir a perfeição que foi Cristo sobre a Terra. Ora, vocês vão me dizer: você está louco, né? Isso vai levar milhões de anos. Não. Não. Vai levar o tanto que cada um de nós quiser que demore. Se vocês quiserem que isso leve 2 encarnações, vocês vão começar a se preparar hoje, a partir de hoje, para uma reforma íntima o mais rápido possível, o melhor possível, para que na próxima encarnação vocês tenham uma vida espiritual melhor, sejam grandes médios, sejam grandes pessoas, estejam vinculados a trabalhos voluntários, trabalho de ajuda humanitária. E aí, quem sabe, em 2, 3 encarnações, vocês atinjam a perfeição que foi Cristo sobre a Terra. Do mesmo modo que só depende da gente o nosso progresso profissional, ou o nosso progresso de emocional, ou o nosso progresso de amigos, de rede de amigos e etc. O nosso progresso espiritual também só depende de nós. Porque o nosso livre-arbítrio vai mandar na nossa vida. O nosso livre-arbítrio vai dizer para nós: eu quero melhorar, eu quero progredir. E quando a gente faz alguma coisinha errada, porque nós estamos num planeta de provas e expiações e, portanto, as tentações nos rodeiam 24 horas por dia, e a gente tem que o quê? Fugir das tentações. De fazer as coisas erradas, obviamente, e buscar fazer as coisas certas, para que a gente possa progredir e buscar a nossa reforma íntima. E para a gente fazer a nossa reforma íntima, para que a gente faça melhorar, o que é preciso? Primeira coisa, bons pensamentos. É o básico. E bons pensamentos dependem de quem? Única e exclusivamente de nós. Não depende do nosso vizinho, do nosso irmão, da nossa esposa, do nosso marido, da nossa mãe, do nosso pai, não. Se a gente está, em algum momento da nossa vida, enveredando por pensamentos negativos e ruins, paremos. Vamos fazer uma prece.
Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, pedir forças, pedir energia para que aqueles pensamentos se diluam no espaço e que a gente comece a pensar positivamente para que o nosso espírito e os nossos irmãos que estão em volta de nós sejam os melhores possíveis. Então, a coisa básica que nós precisamos depende única e exclusivamente de nós, para que a gente possa seguir um caminho melhor. Aí vem o resto, né? Dedicação, boa vontade, trabalho voluntário, ajuda ao próximo, porque a gente sabe que o nosso pensamento é uma fonte de energia. A nossa cabeça, o nosso pensamento é como uma fonte de rádio, de televisão, emite ondas que vão atingir aquilo que a gente pensa. Se a gente pensa mal de alguém e a gente vibra contra alguém, o que acontece? O nosso pensamento vai direto naquela pessoa. Ah, bom, mas às vezes aquela pessoa não vai ser atingida. Pode ela não ser atingida diretamente naquele momento. Mas nós estamos, pelo nosso mau pensamento, fortificando os cobradores e obsessores que estão ao redor. Porque nós estamos mandando ondas de energia. E essas ondas de energia vão até a pessoa a quem nós estamos dirigindo o nosso pensamento. Portanto, se a gente começa a pensar mal de alguém, automaticamente a gente para e vamos fazer um Pai Nosso em favor daquela pessoa. Ah, vocês vão me falar, bom, mas isso é difícil. Não, é uma questão de costume. Do mesmo modo que quando a gente está na dificuldade, atribulado, sonhando, tendo um pesadelo, a gente acorda e vai fazer uma prece, é a mesma coisa. A gente fazer uma prece por alguém quando a gente está pensando mal de alguém ou contra alguém, a gente corta o pensamento na metade. Façam um teste. Quando vocês estão dirigindo, está cheio de gente maluca que corta a gente e que breca a gente e que atrapalha, no lugar de vocês xingarem o cidadão, façam uma prece por eles. Vai com Deus, meu amigo. Faça um Pai Nosso por ele. Siga o teu caminho e deixa seguir o meu. No começo não é fácil. Parece fácil de eu falar aqui, mas não é fácil. Porque a gente está naquela, quero chegar em casa, quero chegar no serviço, quero ir buscar meu filho na escola, quero buscar meu neto na escola e assim por diante. Então não é fácil. Mas tentem, exercitem. Vocês vão ver que no começo não conseguem, mas com o treino, segundo dia, terceiro dia, e vocês vão conseguir fazer. E a paz de espírito que isso vai sobrar para vocês. Vai refletir dentro de vocês. Primeiro na paz de vocês não estarem brigando, discutindo, xingando e querer ir para cima do cara. Ou da mulher, seja lá quem for, do outro motorista. E depois que você vai se acercar dos seus guias espirituais que vão ficar mais satisfeitos da sua atitude. Ah, bom, mas eu não tenho guias espirituais. Quem falou? Todos temos. Todos temos. Nem todos temos a mediunidade desenvolvida. É outra conversa. Nem todos. Todos somos médiuns. Ou com maior ou com menor desenvolvimento mediúnico possível na nossa vida. Mas todos temos guias espirituais. Eles podem não se manifestar. A gente pode ser simplesmente um médium de cura, de doação, sentar na sala de cromoterapia e doar energia para a cura das pessoas. Não necessariamente um médium de psicofonia, como chamado vulgarmente de incorporação, ou de vidência, ou de audiência, ou de qualquer outra coisa. Pode ser apenas um médium de doação de energia que poderá ajudar muitas pessoas, se assim nós ou quisermos. Então, guias espirituais todos temos. E quanto mais a gente se elevar, quanto mais a gente se melhorar, quanto mais a gente estiver equilibrado emocionalmente, mais vai favorecer a presença deles e a companhia deles juntos de nós. Melhor nós nos sentiremos, melhor nós vamos dormir, melhor nós vamos conviver dentro da nossa família, melhor nós vamos conviver na nossa rede de amigos, de trabalho e de tudo mais. Vocês perceberam como
Tudo na nossa vida depende mais e mais e mais de nós e menos do mundo espiritual. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é o que eles vão fazer lá dentro. Vão fazer uma limpeza, vão trazer energias boas, vão nos fortalecer. Mas a manutenção desse estágio de equilíbrio ao longo do resto da semana depende da gente. Depende simplesmente de cada um de nós, do nosso interior, da nossa cabeça, da nossa boa vontade, no fim das contas. E é isso que nós precisamos nos conscientizar no nosso dia a dia. Na nossa vontade de fazer as coisas, na vontade, na seriedade, no comprometimento, não com a doutrina espírita, né? Nós precisamos com aquilo que Jesus ensinou. Amar ao próximo como a ti mesmo, fazer pelo próximo aquilo que você quer que seja feito por você, para você. E assim nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo. Porque o Chico já falou, enquanto era vivo, numa conversa que teve com o André Luiz, que apenas 20% daqueles que estão encarnados no planeta Terra, quando desencarnarem, subirão para planos mais altos no mundo espiritual. Então, significa que 80% não estão fazendo a lição de casa. 20% de nós encarnados seguirão o caminho aos planos superiores. E 80% vai precisar de ajuda. Não sei se vai passar no umbral, não sei se vai direto para as trevas, eu não sei se vai para um hospital, para uma casa de saúde, mas vão precisar de ajuda. E aí nos diz o Chico, por que isso acontece? Então, ele diz, a revelação não é um dado científico, isso que ele está falando, mas é uma constatação que o plano espiritual, o André Luiz passou para ele. Para quê? Para que nós que aqui estejamos, procuremos fazer cada dia melhor. E buscar um campo maior. Aliás, eu duvido que alguém aqui esteja disposto a passar um grau na vida. Todo mundo está aqui na esperança de se melhorar, na esperança de obter uma cura, de obter uma melhoria espiritual, um progresso espiritual, para que, quando desencarnar, tenha ajuda dos seus guias espirituais, tenha ajuda daqueles nossos familiares que já se foram e que têm alguma luz para nos ajudar, para podermos ser resgatados. Para que a gente não fique perdido por aí e nem fique no umbral. Agora, para que a gente consiga esse mérito, entre aspas, ou essa benemerência do mundo espiritual, nós temos que fazer a nossa parte. De graça não vai cair no nosso colo. Aqui na Terra a gente dá um jeitinho para muita coisa, né? No plano espiritual não tem jeitinho, não. Lá é a regra, né? A gente faz um trabalho aqui na casa, nas terças-feiras à tarde, que é um trabalho samaritano de ajuda aos suicidas. Suicidas que já se foram, que estão no Vale dos Suicidas para resgatar. E a gente vê os irmãos que são trazidos, que se suicidaram por coisas tão banais e que achavam que a vida ia acabar. E de repente tem a surpresa que a vida não acabou. A vida continua. A vida é eterna. O espírito é imortal. E eles vêm desesperados. Por que vocês me salvaram? Por que não me deixaram lá? Porque a misericórdia divina é infinita. E vai nos dar quantas chances nós precisarmos e quantas chances nós quisermos para a gente progredir. Só que tudo de acordo com a lei de ação e reação. Nada será dado de graça, né? Se você comete um suicídio numa encarnação, você perde mais duas. Na primeira encarnação você vem só para completar aquele número de anos que faltou lá atrás. E na seguinte, você vem com o seu corpo prejudicado nos órgãos que você provocou o seu suicídio. Então você perde só 3 encarnações, a presente e mais 2. Mas de qualquer forma, a misericórdia divina, os responsáveis pelas reencarnações futuras,
nos dão a oportunidade de a gente reencarnar, de a gente refazer aquele nosso erro cometido, aquele nosso erro, vamos dizer, absurdo, né? Porque ninguém pensa em suicídio, mesmo porque, sabendo o que nós conhecemos da doutrina espírita hoje, ninguém é maluco de cometer suicídio. Nós sabemos todos aqui que temos que seguir para frente, né? Quando a gente vem aqui, a gente tem as nossas tensões emocionais aliviadas, a gente pode orar, pode pedir, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Para quê? Para que a gente tenha forças para continuar lutando, ultrapassando os nossos problemas, as nossas pedras, os nossos obstáculos e chegarmos a um caminho melhor lá na frente e termos a nossa vitória nesta encarnação. E aí nos diz o Chico, né? Que por que muitas vezes essas pessoas não são elevadas ao mundo espiritual? Porque ainda estão apegadas ao mundo material. Vocês já pensaram que quando a gente dorme, a gente só desliga o celular quando a gente já não aguenta mais, 10h30, 11 horas, meia-noite, 1h da manhã? E quando a gente acorda, a primeira vez que a gente faz, a primeira coisa é pegar o celular para ver os recados que temos e aquilo que precisamos? Não olha não, Delon, bicho, é verdade. Está me olhando assustado? É verdade. Isso é um apego às coisas materiais que nos ligam, que nos viciam e que nos fazem com que a gente vai ficar grudado. Como tem gente que adora o seu computador, que adora a sua mesa do seu escritório, que adora o seu carro. Tem gente que liga o carro, ó, adora o carro. A casa está pegando fogo, mas o carro está em ordem na garagem, bonitinho, brilhando, limpinho. Ele está feliz da vida. Gente, tem que desapegar um pouco, né? De tudo. Estou falando das coisas que para mim tocam mais, mas para cada um toca. Tem gente que é fissurado por arrumar a casa, deixar tudo limpo, tudo bonito, cheio de enfeitinho, né? Minha esposa é assim, casa perfeita, ela parece uma casa de moleque. E nada pode sair do lugar. É um vício que ela tem, mas ele vai fazer o quê? É assim que ela é. Né? Então, a gente muitas vezes desencarna e não vai ter consciência daquilo que está acontecendo conosco. Então a gente tem que ter, e aqui eu vou falar assim, bem sério para vocês, o vício da prece. A gente tem que ser viciado em prece. Se a gente tem alguma dificuldade, no lugar de a gente começar a se lastimar, reclamar, blasfemar contra Deus, contra o plano espiritual, reclamar, brigar com alguém, não. Vamos fazer uma prece e pedir paz. Vamos fazer uma prece e pedir equilíbrio. Vamos fazer prece e pedir ajuda ao mundo espiritual. Para quê? Porque quando a gente estiver num apuro, talvez de um acidente, talvez de um desencarne, talvez mais no fim da nossa vida, ou um acidente prematuro, a gente vai lembrar de que a gente está numa dificuldade. E quando a gente está numa dificuldade, quer seja dormindo, quer seja acordado, quer seja na vida, o que a gente faz? Prece. Aí quando a gente desencarnar, que nós vamos estar ou perdidos, ou largados, ou dormindo, ou acordados sem saber, cheio de dor, o que a gente vai fazer? Prece, porque nós estamos acostumados, entre aspas, né? A palavra vício é feio, né? Viciados em fazer prece. E isso vai nos ajudar a que quando a gente faça prece, a gente receba a ajuda do plano espiritual. Aqueles que já leram o Nosso Lar vão lembrar bem disso, né? O André Luiz ficou 10 anos preso no umbral. E ele viu umas pessoas orando, ele falou, vamos fazer uma prece. Quando ele fez a prece, ele foi ajudado, foi atendido e foi liberto do mundo do umbral. Bom, então, não tem exemplo melhor. Se serviu para o André Luiz, vai servir para nós também. Mas isso tem que ser assim, a gente ser viciado. Você está dormindo, você está num pesadelo, você tem que acordar e fazer prece ao mesmo tempo. Isso, quando você não acordar, como já aconteceu algumas vezes comigo,
de acordar com a minha própria voz fazendo o Pai Nosso. Eu falei tão alto o Pai Nosso que eu acordei com a minha própria voz orando o Pai Nosso enquanto dormia. Mas é treino. Tudo que a gente está falando aqui, a gente precisa treinar. Tudo na vida é treino, né? Nossa carreira profissional é treino, nossa especialidade é treino. Tudo. A gente vai treinar para ser o melhor possível. E a gente vai treinar para ser o melhor espírita possível. Que é legal ser espírita aqui entre a gente, né? A gente se abraça, a gente convive, a gente conversa, né? Eu não piso no carro de vocês, vocês não pisam no meu, porque se fizer isso, todo mundo vai olhar feio e falar, ó, o cara tá pisando no meu carro aqui dentro, que raio de espírito ele é. Eu quero ver ser espírita do portão para fora. Aí eu quero ver vocês serem espíritas. Não odiar, não brigar, não querer se vingar, não querer bater em ninguém, aprender a fazer prece sempre. Aí eu quero ver, aí é bonito lá fora, porque do nosso exemplo, que vai fazer parte da nossa reforma íntima e do nosso caso, de que modo nós vamos falar, fazer, crescer, evoluir, nosso exemplo serve para aqueles que não servem. Porque ele cara é espírita, mas olha quanta coisa boa ele faz. Diferente de aquele cara é espírita, mas olha, faz tudo errado. Faz nada que presta. Como é que isso? É ser espírita? É isso? Eu não quero ser espírita, então. Quero não ser nada. Melhor não ser nada. Então, o nosso exemplo é que vai, muitas vezes, ser a mídia da doutrina espírita. E isso só vai depender de cada um de nós que estamos aqui. Só vai depender de cada um de vocês que a gente possa crescer individualmente e crescer em conjunto. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar que o planeta Terra vai passar de ser provas e expiações para regeneração, não é verdade? Mas isso só vai acontecer quando todos nós estivermos no mesmo barco junto. Não adianta eu e ela e ele só estarmos preparados para o mundo de regeneração se todo o resto não estiver. Só 3 pessoas, ou 10% do mundo não vai fazer a menor diferença no mundo de 7 bilhões de habitantes. Não vai fazer a menor diferença. Então, tem que, para ter esse crescimento, para que o planeta Terra vá melhorar, para que o planeta Terra passe a ser um planeta de regeneração, todos nós temos que evoluir juntos. E para que todo mundo evolua, ele necessita comprometimento individual. Para que na sociedade, no grupo, no prédio, na rua, no condomínio, no bairro, tudo comece a melhorar. Tudo comece a progredir. Então ele continua falando, é o último item, mas a gente já falou, eu só vou ler aqui. A gente leva consigo vícios e mau hábitos. Ou seja, ninguém vira santo porque desencarnou. Ah, depois que eu desencarnar, eu vou fazer minha reforma íntima e vou melhorar. Não vai, não. Você vai continuar exatamente como você era aqui. Se era enrolão, se era atrapalhão, se fazia as coisas erradas, tinha mau pensamento, do outro lado você vai continuar igual. Não tem nenhum artifício para que do outro lado da vida, no mundo espiritual, você mude de repente. E não vai mudar. Por isso é que, fugindo um pouco do assunto, quando a gente vai fazer uma prece e um pedido, a gente vai fazer para Jesus, tá? Nunca ninguém vai fazer para nenhum parente, nenhum santo. A gente não sabe em que situação está de fato. Nós vamos fazer para Jesus. Por quê? Porque ele é o governador do planeta Terra. As orações vão até lá, e ele não vai me atender. Não, com certeza não vai, mas tem uma rede de espíritos superiores que vai pegar a sua solicitação e vai atender da melhor maneira possível, utilizando a misericórdia divina do nosso Mestre Jesus. E aí sim nós vamos orar. Então, como eu estou falando aqui, ninguém vira santo depois que morreu. Então a gente não sabe se o nosso pai, se o nosso avô, se a nossa avó
tem luz suficiente para atender aquilo que nós estamos pedindo. A gente não sabe, nem tem condição de saber. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é saber pedir, saber orar, saber esperar, saber resgatar energias positivas que nós precisamos ter. Isso é o que nos cabe. E aí, a gente vai seguir para frente. No auxílio espiritual, só para a gente falar um pouquinho, a gente começou a falar e deixamos, nós temos hospitalizações espirituais, porque lá nós temos hospitais, tem casas de saúde, tem pronto-socorros, tem tudo isso que pode nos ajudar, né? Como é que nós vamos poder chegar lá? Preces, orações, vibrações positivas que cada um de nós vai fazer. Nós seremos acolhidos nas colunas espirituais de acordo com o nosso merecimento, de acordo com aquilo que nós plantarmos e fizermos de bom enquanto estivermos encarnados. E aí cada um que vai responder por aquilo que fez. Nós queremos ser os 80 ou nós queremos ser os 20? Nós queremos ser os 20. E para ser os 20, nós dependemos exclusivamente de nós. E nós podemos ser acolhidos também por espíritos mais evoluídos, que estão esperando, muitas vezes, que nos ajudem enquanto estamos encarnados. Ó, tem muita folha aqui para a gente falar. Não vou falar tudo, porque senão a gente fica até amanhã. Mas tem bastante assunto para a gente falar. Aí a gente fala, olha, o papel da prece na reforma íntima que a gente estava falando. Oremos pelos desencarnados. Quando a gente ora por alguém desencarnado ou encarnado, e a gente vai pedir, e por que a gente está falando aqui numa oração, quando a gente está falando de evolução? Porque orar e pedir também é um gesto voluntário de caridade e de ajuda ao próximo. Nós estamos doando de nós energia quando a gente faz uma oração por alguém. E a gente pode fazer uma oração por aquele que já desencarnou, pode fazer uma oração por nosso vizinho que está do lado, o nosso irmão que está na casa dele. Só um detalhe, importantíssimo, para vocês guardarem isso. Vocês não vão mentalizar as pessoas. Porque se mentaliza as pessoas, se tiver desencarnado, atrai a pessoa. Porque você mentaliza, você tem saudade, ele também tem do outro lado, coitado. Não é porque ele desencarnou que ele não tem, ele tem o mesmo sentimento que a gente tem. Ele está do lado de lá e tem igual. Se a gente mentaliza ele, pensa nele, olha, quero que você vá bem, tal, você está atraindo o cara. E às vezes ele está num trabalho, numa equipe de socorro, e ele fica dividido. Então nós vamos mentalizar sempre Jesus. Tanto pedir para encarnado, quanto pedir para desencarnado. E Jesus vai atender na medida do possível, que nos for possível. Se for um encarnado, a gente mentaliza a casa do encarnado, o rosto do encarnado, a família do encarnado, que a gente faz. Toda aquela carga negativa que está atrapalhando ele, a gente traz para a gente. Porque a nossa mente é uma fonte de energia. A gente vai mentalizar a casa do cara e querer ajudar, querer limpar a casa do cara, querer ajudar. Toda aquela carga vem para nós. Aí como é que a gente faz para se livrar disso? É difícil. Aí tem que esperar na outra semana para vir no centro, para o plano espiritual, limpar a gente. Então é melhor a gente prevenir, não é verdade? Então a gente vai prevenir, a gente não vai mentalizar a pessoa. Nós vamos falar, olha, eu vou mentalizar aqui Jesus, você vai lá e ajuda o meu irmão lá na casa dele, limpa a casa dele, toda Jesus. E vamos mentalizar Jesus sempre. Está ali, ó, Jesus aqui, Jesus lá. Quem tiver dificuldade, entra no Google, põe imagens de Jesus, pega lá uma imagem de Jesus e olha, e mentaliza Jesus e pede para ele. Nunca mentalizem o desencarnado ou o encarnado, ou a casa do encarnado, a fachada da casa do encarnado. Porque vocês vão absorver todas as energias negativas que lá estão e trazer para vocês. E aí, só Deus sabe o que vai acontecer. É preferível não arriscar, não é verdade? A gente sabe qual é o remédio, sabe como lidar com o problema, a gente vai fazer os nossos evangelhos e vamos pedir, mas sempre mentalizando e pedindo para Jesus ajudar.
Estou ajudando ou estou atrapalhando? Espero que ajudando. E a gente tem que buscar reforma íntima, que a gente já cansou de falar disso, e compreender a morte como uma transição. A morte, o desencarne, é uma transição. Nós vamos sair daqui e vamos para o mundo espiritual. E o estágio em que a gente vai se encontrar lá, basicamente, em função daquilo que nós estamos plantando hoje. O plantio é livre, gente. A colheita é obrigatória. O plantio quer dizer fazer um trabalho voluntário, ajudar o próximo, oração, trabalhar pelo próximo da melhor maneira possível. Não vamos nos esquecer de que o nosso lado profissional é fundamental. Afinal de contas, a gente está vivo, encarnado e depende do lado profissional para sobreviver. Né? Ah, não, vou largar tudo e vou só me dedicar a ficar orando e vibrando. Não. Não. Definitivamente não. Nós vamos trabalhar, vamos fazer aquilo que nós temos que fazer profissionalmente para manter nossa vida. Nossa e da nossa família, obviamente. Mas nós podemos fazer muita coisa. A começar pelo nosso evangelho, que a gente pode pôr os nomes de quem a gente quiser lá para vibrar no fim do evangelho, quando estivermos na pauta de vibrações. Passou um carro de resgate ali na rua, a gente pode vibrar por aquele carro de resgate. Ah, mas eu não sei nem quem está ali, não interessa, você manda as correntes médicas de Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, e ir lá ajudar aquele cara e fazer o que for possível por ele. O que você está fazendo? Mandando energias boas, fluidos bons. Ah, mas ele não sabe. Não importa que ele não sabe. Nós estamos fazendo a nossa parte. O plano espiritual faz a dele. Quem sabe a gente consegue ajudar, dar um conforto melhor para ele. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer que vai nos habituando a gente pensar bem e a gente estar de bem com nós mesmos. E aí, quem sabe, a gente consegue chegar mais rápido nesses 20%. Eu, pelo menos, estou buscando. Cada um de vocês, eu estou sugerindo que façam o mesmo. Né? Não posso estar 24 horas por dia com vocês, sabendo o que vocês estão fazendo, mas eu posso vir toda semana aqui e dar uma cutucada, se eu posso. E aí diz aqui o nosso querido Emmanuel, no livro Pão Nosso: pedi, buscai e batei. Puxa, bater, né? Um negócio meio estranho, né? Mas ele fala: imprescindível que o homem aprenda a pedir. A gente pode pedir tudo o que a gente quiser. Jesus vai dar a nós de acordo com a nossa necessidade e de acordo com aquilo que ele entender que é bom para nós naquele momento. Então, nem sempre todos os pedidos que a gente vai fazer, a gente vai receber de volta naquele mesmo instante e naquele mesmo momento. Mas a gente continua pedindo. A gente continua orando. Quanto mais a gente orar, quanto mais a gente pedir, mais a gente vai estar ligado com o plano superior da espiritualidade. É imprescindível buscar, diz o Emmanuel aqui. A procura constitui-se num esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Ação digna é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos aqui sentados, buscando aprender, buscando refletir naquilo que a gente está falando, para que cada um chegue em casa e a partir de amanhã comece um novo dia. E depois, quando ele fala que a gente vai bater, ele diz: estabelecido o roteiro edificante, que é pedir e buscar. É chegado o momento de bater à porta da edificação. Nós vamos bater a porta, nós temos que nos edificar dia a dia. A construção do nosso interior, do nosso padrão vibratório, é dia a dia. Tijolo por tijolo, pouco por pouco. E a gente vai progredir. Sem o martelo do esforço metódico, vê que é a expressão que ele usa, sem o martelo, quer dizer que tem que martelar na cabeça mesmo, para que entre na cabeça da gente a necessidade de a gente
tirar as tentações da nossa frente, ou se elas vierem, a gente conseguir ter forças para repudiá-las, para seguir em frente. O martelo do esforço metódico, veja, e sem o buril da boa vontade é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. Bonito, não é? Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Nós vamos agir com o nosso objetivo elevado, sempre. A partir deste momento, não é amanhã, a partir deste momento. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscar e batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significado para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Tá bom? Já falei demais. Deixar vocês refletirem. Obrigado por estarem aqui, por estarem atenção e compartilharem comigo essa noite. Até a próxima. Obrigado. Bem, espero que eu tenha conseguido assimilar tanta informação, né? Mas a assimilação só vem através da prática mesmo, né? Então vamos agora, mantendo essa harmonia interior que a gente já desde o início está sentindo, vamos procurar agora doar nossas energias, vibrando por aqueles que necessitam muito mais do que nós. Então, iniciamos as nossas vibrações pelos nossos irmãos mais necessitados que se encontram ao relento, que o plano espiritual possa trazer a eles conforto em primeiro lugar, e que os irmãos acostumados à caridade e à fraternidade possam acolhê-los de alguma forma. Sempre lembrando que cada um de nós é um espírito imortal e que cada um de nós tem uma história milenar. Então nós vibramos principalmente por esses irmãos para que a experiência vivida nessa encarnação seja fundamental para o seu crescimento espiritual. Igualmente, vibramos pelos nossos irmãos menores que se encontram nos orfanatos, muitos deles órfãos de pais encarnados que não têm condições psíquicas ou materiais de poder criá-los, que eles possam ter, Senhor, dentro do merecimento de cada um, a oportunidade de pertencerem a uma família que os conduzam ao caminho reto. Vibramos pelos nossos irmãos que se encontram nas casas de repouso, mais idosos, que possam ali, Senhor, criar uma egrégora de harmonia, de paz, de felicidade, para que assim constituam entre eles uma verdadeira família. E quem sabe, Senhor, uma família espiritual que permanecerá junta por longos e longas jornadas ainda através da eternidade. Nós vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos, e nesses vão as nossas vibrações um pouco maiores, que se encontram nos presídios. Que eles possam, Senhor, ter o sincero sentimento do remorso. Que esse seja o primeiro passo para a sua recuperação em espírito. Porque nós sabemos, Senhor, que além do remorso vem a prova, a expiação. E para isso, Senhor, eles têm que se preparar espiritualmente. E que o plano espiritual possa sustentá-los nessas necessidades tão fundamentais do crescimento espiritual. Vibramos, Senhor, pelos dirigentes dos países. Que eles possam ter, Senhor, dentro de si o compromisso, ou ao menos despertar para esse compromisso,
de responsabilidade que tem junto ao seu povo, junto à sua população, que eles possam abandonar as ideias da ganância, da vaidade, do orgulho, e que possam se dedicar ao auxílio, à fraternidade, à real responsabilidade que têm como governantes dos seus países. Nós sabemos, Senhor, que a Terra, o nosso planeta, essa escola tão bendita, está no processo de transformação. E que neste processo, Senhor, a ela só retornarão os espíritos que estiverem na mesma sintonia, na mesma frequência. E esses irmãos que têm essa responsabilidade, caso não entrem nessa frequência, terão que reiniciar a sua jornada em outro orbe, em outro planeta, assim como os nossos irmãos de Capela para cá vieram, quando Capela atingiu um outro nível de vibração. Vibramos, Senhor, por todos aqueles cujo nome está no chat dos nossos irmãos que estão nos assistindo pela live, que cada um possa ter a sua necessidade atendida, sempre lembrando que nós passamos por um processo de merecimento. Então, que cada um possa, através da sua jornada, através das suas dificuldades, dos seus desafios, poder passar pelo processo da compreensão, do entendimento e atingir toda a sustentação que necessita. Vibramos pelos nossos familiares, vibramos pelo nosso lar, que a energia salutar do plano maior possa estar presente a todo instante, mesmo nos momentos de dificuldades, de algum desentendimento, mas que essa energia, Senhor, prevaleça por qualquer outra de forma negativa, para que possamos, através dessa energia positiva, estarmos sempre em harmonia interior e superarmos as nossas dificuldades, os nossos desafios. E por fim, vibramos por nós mesmos. Que possamos, Mestre Jesus, através de todo o ensinamento que a doutrina nos traz, podemos compreender os nossos desafios do dia a dia e, principalmente, transformá-lo em experiências tão necessárias para o nosso crescimento no Espírito. E assim, Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade mais uma vez de podermos estar aqui e rogamos à espiritualidade maior e aos bons espíritos desta casa que, ao adentrar a sala da cromoterapia, ali possamos receber aquelas energias que viemos buscar, para que possamos continuar a nossa jornada com muita fé, perseverança, esperança e sustentados por essa espiritualidade e por toda essa energia que nos será dada. Que a tua paz, Mestre, seja com nossa companhia hoje e sempre. Assim seja. Nós temos o nosso bazar ali na saída da sala da cromoterapia. Aqueles que se interessarem por alguma coisinha lá podem adquirir. Todo o que é arrecadado ali é revertido para casa e especial para a ajuda na cesta básica das famílias que são atendidas por nós. Temos as nossas cestas básicas, como eu falei, são 35 famílias que são atendidas por nós, cadastradas. Ali na lousa fica, normalmente, aqueles mantimentos que são de maior necessidade, aqueles que puderem auxiliar-nos, será de bom grado, a gente agradece bastante. Nós temos o nosso evangelho híbrido, né, nas quartas-feiras, aqui presencial e através também da live. E aos domingos nós temos a nossa live às 20 horas. Aqueles que quiserem acompanhar, é interessante. Mesmo processo, uma palestra, vibração, e estamos ali à disposição e vibrando sempre. Como o Cláudio falou, né, temos que adquirir o processo ou o costume, o hábito que podemos estar sempre em prece, que ela é um benefício não só para aqueles para quem a gente ora, mas para nós também. A entrevista de orientação amanhã, por motivos pessoais, o Cláudio não vai poder estar aqui. Mas a partir da quinta-feira que vem, ele estará à disposição de vocês, tá? Para uma conversa, para uma orientação espiritual, caso necessite. Tá? Mas amanhã, em particular, ele não vai poder estar aqui. Tá bom? Nós temos o tratamento de cura sempre no último sábado de cada mês. Então,
Então, aqueles que estão no tratamento, perseverem, permaneçam no tratamento. Quem faltar por 2 sessões seguidas terá que passar novamente, melhor dizendo, pela entrevista de reavaliação. Tá bom? O curso básico nós temos todas as terças-feiras, com o professor Carlos. Ele é online, então aqueles que se interessarem, é só passar a Margarida o nome e o professor depois passa o link para que vocês possam acompanhar o material e possam acompanhar as instruções. Nós temos uma biblioteca em cima, com muitos livros, mais ou menos 1000 títulos. Então, aqueles que tiverem interesse em se aprofundar no estudo, temos lá a área filosófica, a área doutrinária, né, moral, religiosa, e temos também a área científica. Bom, aqueles que quiserem trazer a sua garrafa d'água para ser fluidificada durante a cromoterapia, fiquem à vontade, né, tragam e receberão as energias. E quem não trouxer vai levar a energia dentro de si. Bom, todas as doações são revertidas, aqueles que tiverem doações quiserem trazer, roupa usada em bom estado, tudo é revertida em benefício daqueles que são assistidos e colocados ali no bazar, sempre revertido para casa, na assistência às famílias que nós assistimos. Bom, temos aqui uma rifa de uma petisqueira, uma xícara de café com pires, a R$5. Olha, tem poucos nomes aqui, hein? Aqueles que tiverem interessado, está à disposição aqui. Bom, boa cromoterapia. Boa semana.